Olá! Estamos aqui para dar continuidade na leitura do livro O Essencialismo, do Greg McKeown. Nesse livro, agora nós vamos entrar no terceiro momento dele, que é eliminar, ou como excluir as coisas que não são relevantes, as coisas triviais da nossa vida. E no capítulo 10, que é esclarecer, nós vamos começar a falar sobre esta ideia de como que nós fazemos as nossas proposições. De que maneira a gente conversa com a gente mesmo ou com as nossas equipes, a fim de deixar claro em que direção devemos ou não devemos ir e o que fazemos nessa direção. Vamos para o campo? Vamos fazer o que no campo? Vamos para quê? Para que vamos para o campo? Vamos para o campo só para ir para o campo? Ou vamos fazer, sei lá, um churrasco no campo? Vamos fazer um churrasco vegano no campo? Vamos fazer um retiro de meditação no campo? Enfim, a ideia aqui é tentar tornar as coisas mais claras. De claro o bastante a realmente claro. Quando existe uma falta grave de clareza a respeito do que a equipe representa, de suas metas e de seus papéis, os funcionários ficam confusos, estressados e frustrados. Por outro lado, quando o nível de clareza é alto, as pessoas prosperam. Em minha experiência, notei dois padrões comuns que costumam surgir quando há falta de clareza de propósito das equipes. Primeiro padrão, o jogo político. Neste caso, a equipe se concentra demais em conquistar a atenção do gestor. Então, quando o propósito ele não está claro, o que as pessoas buscam, né, é conquistar o gestor. Então, se o gestor ou a gestora não consegue passar com precisão para onde as pessoas devem ir, o que devem fazer, como devem fazer, o que vai começar a acontecer é que as pessoas vão criar jogos pessoais. Bom, eu quero ir para aquele lado. Então, como eu quero ir para aquele lado, eu vou dar um jeito de fazer o meu gestor entender que aquele lado é bacana, que aquele lado é importante, que eu sou a pessoa que vai fazer todo mundo chegar lá. Então, eu sou mais importante ainda. Porque sou eu que vou levar as pessoas para lá. E aí começam os jogos políticos. Falar que o outro não é competente ou que o outro quer não tem nada a ver, né? Sendo que tem. Fazer processos de sabotagem entre as pessoas. E tudo isso que acontece a nível interpessoal também acontece a nível intrapsíquico. Ou seja, quando eu não tenho uma definição clara o suficiente a respeito de para onde eu quero ir, do que eu quero fazer, eu começo a me sabotar. Então, por exemplo, eu não sei que eu não decidi, não bati o martelo que eu realmente, por exemplo, quero emagrecer. Ou que eu quero mudar minha alimentação. Então, sempre que surge um docinho ali, é uma parte minha, pô, mas é tão gostoso. E aí eu cedo. Então, quando a gente fala disto, gente, é importante entender que isso aqui não se aplica apenas a empresas ou a vida profissional. Isso aqui se aplica à vida pessoal. Relacionamentos. Como eu escolho meu relacionamento? Como eu escolho a minha carreira? Como eu escolho o que eu faço ou não da vida? Meus hobbies, minhas aspirações, o que é ou não importante para mim? Como eu sei disso? Então, este capítulo fala sobre a eliminação de tudo que não é importante, de tudo que é trivial em todas essas esferas. Tá? Às vezes a gente acha que esse livro é apenas sobre business, mas ele não é. Ele é um livro para a vida também. Quando não temos uma noção clara de nossas metas, aspirações e de nossos valores, criamos jogos sociais próprios, desperdiçamos tempo e energia tentando parecer melhores do que os outros. Né? Então, esse é o primeiro padrão quando não temos esses propósitos bem alinhados. O segundo padrão, tudo é bom. Equipes sem propósito se sentem sem liderança. Na falta de orientações claras, as pessoas buscam coisas que promovem interesses pessoais de curto prazo, sem refletir se essa atividade ajuda a missão de longo prazo da equipe como um todo. Muitas vezes a atividade é até bem intencionada e algumas vezes podem até ser essenciais em nível pessoal, mas no trabalho em equipe, muitos projetos disparatados em relação entre si nada acrescentam ao nível máximo de contribuição do grupo. Obviamente, isso também vale para o indivíduo. Tá? Muitas pessoas, por exemplo, ao invés de sentarem para finalmente lerem aquele livro, fazerem aquele relatório, escreverem aquela monografia, fazem um monte de coisas que precisam na casa. Joga o lixo fora, faz compra, faz um monte de coisa, mas não faz aquilo que realmente precisa. Isso muitas vezes também é falta de clareza e óbvio que a procrastinação está aqui no meio. Os indivíduos podem não cumprir sua missão essencial. Uma das razões para isso é que as atividades não funcionam em conjunto.
e assim não se somam para formar um todo significativo. Portanto, como obter clareza de propósito em nossas equipes e até em nossas realizações pessoais? Uma das maneiras é se decidir por um objetivo essencial. Então, assim, gente, neurologicamente falando, quando temos uma imagem concreta daquilo que precisamos buscar, daquilo que queremos buscar, esta imagem rapidamente aciona os mecanismos de recompensa, tá? Ou seja, quando é que a gente tem a sensação de recompensa ativada no nosso cérebro? Não é quando a gente consegue o objetivo. Quando a gente consegue o objetivo, nós ativamos as sensações de saciedade. Quando nós temos a sensação de recompensa, é quando nós criamos a meta e partimos em busca dela. Isso aqui é bem clássico já da estudos de neurologia. Por que o objetivo com clareza, o objetivo essencial, ele é importante? Porque ele dá esta imagem. Quando a gente faz isso, a gente cria uma imagem muito clara, muito objetiva na nossa mente, que nos dá um indicativo de ação. Então, uma ideia clara não é uma ideia bonita. Uma ideia clara é uma ideia que me mostra o que eu posso ou preciso ou devo fazer. Quando eu tenho uma clareza em relação ao movimento, quando eu sei o que eu preciso fazer, quando eu sei como preciso agir, este é o que a gente quer. Então aqui ele faz um quadro bem interessante na página 133, onde ele coloca 4 quadrantes. Então, inspirador e superficial versus geral e concreto, tá? Então, são esses 4 quadrantes. Então, aqui eu vou explicar um pouquinho. Então, no quadrante superior esquerdo, temos declarações de missão e visão, como queremos mudar o mundo. Declarações que são inspiradoras, mas que são muito gerais. Então, é aquela coisa de assim, eu quero ser o melhor psicólogo do mundo. Tá, o que significa ser o melhor psicólogo? É inspirador, a gente se empolga. Vou ser o melhor do mundo. Mas daí, quando você para pensar, tá, melhor do mundo o quê? Psicologia clínica, psicologia hospitalar, psicologia educacional, psicologia jurídica, forense, dentro do que você vai ser o melhor? Como é que você vai avaliar isso? Contra quem você vai estar competindo? Como é que você vai chegar a um consenso? Aí a gente já começa a entrar no geral. Então, essa parte mais inspiradora e mais geral, ela é boa para falar assim, sobre uma questão de visão, uma questão de missão. Mas ela não dá um indicativo claro de qual ação eu preciso tomar. No quadrante inferior esquerdo, temos um conjunto de valores vagos e gerais, como inovação, liderança, trabalho em equipe, né? Ou seja, ideias, né? Geralmente as empresas têm, os nossos valores são pá. Mas são ideias gerais. Elas indicam algo. Então, por exemplo, se você entra numa empresa cujo valor é precisão, o nosso valor é sermos humanos, isso dá um indicativo diferente, por exemplo, de uma empresa que diz o nosso valor é ser competitivo. Então, são 2 valores diferentes. Eles dão uma ideia de como que é o clima da empresa, mas eles não dão uma ideia mais específica do que fazer. Tá? No quadrante inferior direito, temos objetivos trimestrais de curto prazo, né? Ou seja, é o que é superficial, mas é mais concreto. Então, por exemplo, aumentar o nosso lucro em 5%. É mais concreto, mas ainda assim é uma coisa superficial, porque não te diz como. A ideia do objetivo essencial é ser, ao mesmo tempo, concreto e inspirador, mensurável e significativo. Isso daqui tem muita gente que usa o modelo SMART para trabalhar com esta ideia de como criar esse tipo de objetivo que ele chama aqui de essencial. Ou seja, eu preciso me inspirar porque o meu objetivo, ele precisa, de alguma forma, mexer comigo. Ao mesmo tempo, eu preciso saber como chegar nele. Eu preciso saber que cheguei nele. Então, dizer eu sou o melhor do mundo, como é que eu sei disso? Dizer eu ganhei 100 mil, é mensurável. Então, eu sei que eu cheguei em 100 mil. Isso é significativo para mim? Sim, antes eu ganhava, sei lá,
10 mil por ano, agora estou ganhando 100 mil, então isso é significativo, isso impacta a minha vida? Ou agora eu sinto que estou em relacionamentos onde eu sinto o afeto do outro e eu me sinto mais feliz no meu dia a dia? Eu tenho vontade, eu penso em coisas para fazer com o outro. Estou colocando aqui num outro contexto. Então a ideia é termos objetivos mais desta forma. Objetivos que ao mesmo tempo nos inspiram, eles são concretos. Ou seja, não é uma ideia largada no ar. Ao mesmo tempo que nos traz significado, ele também é mensurável. Ou seja, você sabe que chegou lá. Você sabe que você está indo para lá. Você tem um jeito de chegar lá. E também de verificar se o teu jeito não está te levando para lá. Então, às vezes eu quero chegar lá, quero chegar num determinado ponto, mas o que eu estou fazendo não está me levando para lá. Então, opa, peraí, o que eu estou fazendo precisa mudar. Eu preciso de um outro jeito para lidar com as coisas, porque não estou indo para onde eu quero. Tá? Então, o não essencialista tem uma declaração de missão ou visão vaga e genérica. Tem objetivos trimestrais concretos que deixam de inspirar ou estimular para que todos levem o esforço a um patamar mais alto. E tem um conjunto de valores, mas nenhum princípio condutor para implementá-los. Tá? O essencialista tem uma estratégia concreta e inspiradora, tem um objetivo ao mesmo tempo significativo e memorável, e toma uma decisão que elimina 1000 decisões posteriores. Ou seja, a partir do momento que eu tomo um caminho, este caminho ele elimina outros, por tabela. Então, esse também é uma característica das decisões essenciais. As decisões essenciais nos poupam trabalho de ter que ficar pensando em muitas outras coisas depois. A gente só vai pensar de novo em coisas que não atendem ao nosso objetivo essencial se realmente o nosso objetivo essencial tiver perdido força ao longo do tempo. Isso pode acontecer, porque a gente muda as nossas necessidades, muda o nosso contexto, às vezes muda os nossos valores. Então isso pode acontecer, por exemplo, sei lá, uma pessoa de repente adora fazer churrasco, daqui a pouco essa pessoa passa por uma série de processos vitais e se torna vegana, decide pelo veganismo. Bom, ela não vai mais fazer churrasco com carne. Então mudou os valores dessa pessoa, mudou a visão de mundo dessa pessoa. O que era essencial antes para ela, quer achar a melhor picanha para assar, hoje ela não vai mais pensar nisso. Talvez hoje ela pense em defender os animais. Talvez hoje ela pense em lutar contra o abate. Talvez hoje ela pense em lutar contra as pessoas comerem carne. Então é uma outra visão, tá? Mas até lá, o meu objetivo me mantém no meu prumo. Então, vamos lá. Algumas dicas, né, que ele dá aqui no livro. Parem de enfeitar o texto e comece a decidir. Um objetivo essencial não precisa ser redigido com elegância. O que conta é o conteúdo e não o estilo. Portanto, faça a pergunta mais essencial que vai configurar todas as suas decisões futuras. Se só pudéssemos ser verdadeiros e excelentes em uma coisa, qual seria ela? Então, o que ele está querendo dizer aqui é que quando a gente vai fazer um objetivo essencialista, ele não precisa ser muito floreado. Ele precisa ser claro e objetivo. Um amigo meu que ele fala assim, se você conseguir explicar o teu objetivo para uma criança de 6 anos, esse é um bom objetivo. Por quê? Por uma criança de 6 anos não tem muita abstração, né? Não tem aquela coisa filosófica por detrás dela. Mas se você consegue explicar o teu objetivo, a criança fala, entendi, o tio vai fazer isso, 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 aqui, ou a tia vai fazer isso, 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 aquilo. É isso. Esse é um bom objetivo. Né? Responda a perguntas concretas. Então, em parte, um forte objetivo essencial é inspirador por ser completo bastante para responder a pergunta: como saber que tivemos sucesso em sua elaboração? Então, interessante, mas muitas pessoas nos perguntam isso. Por exemplo, muitas pessoas dizem, eu quero viver feliz, eu quero ter um bom relacionamento. Mas quando a gente pergunta, e eu pergunto isso, né, em processo de terapia, como é que você sabe que você chegou lá? Aí a pessoa para pensar que, na verdade, ela tem uma ideia. Um relacionamento feliz. Ou quem não quer um relacionamento feliz? Ou sucesso na vida. Quem não quer sucesso na vida? Mas quando a pessoa para pensar no que essa imagem generalista representa, ela não sabe responder. E quando ela não sabe responder, ela, caramba, eu estou procurando, correndo atrás de uma coisa que eu não sei o que é. E isso é extremamente comum de acontecer, porque palavras como bom, melhor, sucesso, legal, felicidade, nos soam como palavras boas. E por isso a gente reproduz. Mas essas palavras em si não dizem absolutamente nada. Por exemplo, para uma pessoa, uma vida feliz pode ser uma vida muito urbana,
onde todo dia ela sai, vai num restaurante diferente, né, encontra seus amigos no shopping, e para outra pessoa pode ser exatamente o oposto, viver uma vida muito mais na natureza, fazendo trilha, indo para a praia. Às vezes é uma pessoa que não tem muita necessidade de gente ao seu redor, então tem ali um punhado de amigos com quem ela tem um bom momento de vez em quando. Então, a gente perceber com concretude é muito importante. E objetivos essencialistas são assim. Eles te dizem para onde você precisa ir, de que jeito, em qual momento e que você chegou lá. Porque esta última parte, hoje em dia, eu tenho visto como uma das partes mais importantes. Muitas pessoas correm e nunca sabem onde estão chegando. Né? Justamente porque não param para pensar nisso e não conseguem aceitar que chegaram lá, para poder desfrutar do seu percurso. Certo? Gente, esse foi o capítulo 10, então, tá? Do livro Essencialismo, do Greg McKeown, e eu espero vocês nos próximos capítulos. Tchau, tchau!